decisão do ministro Carlos Brito daria uma preferência a todos os créditos trabalhistas, independentemente do valor. Já o ministro Marco Aurélio, a divergência trazida por ele foi no sentido de que realmente a lei de falências traz uma vinculação, por causa desse valor de 150 salários mínimos, ao salário mínimo e que isso é proibido pela Constituição Federal no artigo 7º, inciso 4. A decisão foi no sentido... Foi no sentido de conhecer a ação direta de inconstitucionalidade e logo em seguida declarar que a lei de falências é constitucional, portanto, o pedido do partido, que era de declarar alguns artigos da lei inconstitucional, não foi assim que os ministros entenderam que a lei é constitucional e que a finalidade dela é justamente trazer a possibilidade das empresas se recuperarem e de os empregados não perderem os seus direitos trabalhistas. Nos termos do voto do relator, ministro Ricardo Lewandowski. Aliás, um julgamento que teve uma relação direta com um outro julgamento que estava previsto para a pauta da quarta-feira e que acabou sendo julgado na quinta-feira, dia 28 de maio. E é o que você vai ver no próximo bloco, entre os destaques da sessão plenária da quinta-feira, como já dissemos, dia 28 de maio de 2009. Síntese volta já. Síntese está de volta, já com os destaques da quinta-feira, dia 28 de maio de 2009. Lídia, antes de falarmos de qual se trata esse primeiro destaque da quinta-feira, como já até falamos no final do bloco anterior, há uma relação deste recurso extraordinário com aquela ação que tratou da chamada lei de falências. Por quê? Bem, o ministro Ricardo Lewandowski até fala isso na hora que ele está falando do seu relatório, o seu voto, justamente porque a ação direta de inconstitucionalidade que tratou da lei de falências entendeu então que a lei de falências é uma lei constitucional, não estaria afrontando nenhum dispositivo da Constituição. Agora, na quinta-feira, nós tratamos aqui então de um recurso extraordinário no qual se tratava da competência para tratar de casos de recebimento de créditos oriundos de uma relação de trabalho quando a empresa passou por uma recuperação judicial, no caso foi a Varig. Então, uma pessoa ajuizou esse recurso extraordinário no Supremo justamente entendendo que o STJ havia julgado fora daqueles parâmetros que traz a Constituição Federal, ou seja, que o competente seria a Justiça do Trabalho para julgar os créditos trabalhistas dessa pessoa e não a Justiça comum, estadual, que seria a Justiça Empresarial. Então, fazendo uma analogia, vamos fazer o pregão da nossa ação. Pregão, sempre explicando, se trata daquele momento em que o presidente da corte, presidindo a sessão plenária, pode ser também substituído pelo vice-presidente ou pelo decano, no caso não haja a presença tanto do presidente da corte quanto do vice-presidente, mas quem estiver presidindo a sessão, ele fará o chamamento daquele processo para que ele seja julgado. Então, como eu disse, parafraseando, vamos fazer o nosso pregão agora. Recurso extraordinário 583.955. Maria Tereza Richa Felga versus Varig Linhas Aéreas S.A. Relator ministro Ricardo Lewandowski. Aliás, até fazendo a observação, o mesmo relator no caso da ação contra a lei de falências, agora relator também neste caso. Um recurso extraordinário contra um acórdão, ou seja, uma decisão, como a Lídia já disse, do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Aquela corte julgou um conflito de competência, ou seja, um tipo de ação para se determinar a quem cabe dizer a justiça, ter a jurisdição, falar o direito a respeito de determinada matéria. Neste caso, declarando competente o juízo de direito da primeira vara empresarial do Rio de Janeiro, em detrimento da Justiça do Trabalho, para decidir a respeito da forma de pagamento dos créditos previstos no chamado Quadro Geral de Credores e no Plano de Recuperação Judicial da empresa aérea Varig, ou VRG Linhas Aéreas, para utilizar o nome da pessoa jurídica constante do processo. Maria Tereza Richa Felga alega violação ao artigo 114, incisos 1 a 9 da Constituição Federal. Lídia, estes dispositivos tratam justamente da competência da Justiça do Trabalho, que nesse caso, pela decisão do STJ, saiu perdedor, ou seja, se definiu que a competência não seria dela a Justiça do Trabalho, mas da Justiça Comum. Isso mesmo, o artigo 114, inciso 1 a 9, como você disse, ele diz que
é competente a Justiça do Trabalho para julgar diversas ações, como, por exemplo, ações que tratam do direito de greve, de representação sindical, ações decorrentes de relações de trabalho e até mesmo ações decorrentes de um dano moral ou patrimonial causado a um trabalhador em relação ou seja, oriundo do seu trabalho ali naquela determinada empresa. A pessoa que recorreu, no caso Maria, ela entendeu que, no caso, ela teria um direito de crédito a receber, um crédito trabalhista, mas que ela não deveria ter o seu processo julgado pela vara empresarial, e sim pela Justiça do Trabalho. Mas, no caso, há uma peculiaridade que é justamente o fato da empresa estar passando por uma recuperação judicial ou uma alienação judicial. Então, houve esse conflito, o STJ decidiu, ela não se demonstrou satisfeita e veio até o STF através de um recurso extraordinário. Vamos ao voto do ministro Ricardo Lewandowski, que foi também, como já dissemos, relator desta ação. Então, vamos ver qual ponto que ele aborda esta questão referente a este recurso extraordinário 583.955. Examino a questão central debatida nesse recurso, qual seja saber se a competência para julgar a execução dos débitos trabalhistas, ou melhor, dos créditos trabalhistas de empresa em processo falimentar ou em recuperação judicial é da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum, Estadual Comum. Para tanto, faz-se necessário discutir se o acórdão recorrido prolatado pelo STJ, ao estabelecer que a Justiça Ordinária é o juízo competente para julgar a matéria, afrontou ou não o disposto no artigo 114 da Constituição Federal, em especial o que consta de seu inciso 9º. Cumpre recordar de início que o assunto no âmbito infraconstitucional é atualmente disciplinado pelos parágrafos 1º e 2º do artigo 6º da Lei 11.101, nos termos abaixo. Então, vamos insistir nesta questão. Olha só, não é a mesma lei que vimos no bloco anterior? É a mesma lei, a Lei 11.101 de 2005, que trata da Lei de Falências, e o ministro Ricardo Lewandowski, inclusive, faz referência ao julgamento da quarta-feira, quando vai tratar nesse recurso extraordinário, porque ele entende que se o Supremo já havia decidido sobre a constitucionalidade daquela lei, isso poderia implicar em consequências para o julgamento do recurso extraordinário. Ou seja, essas duas ações, elas na verdade estavam atreladas, porque esse julgamento dependia de se saber se aquela primeira ação alteraria ou não, seria declarada ou não constitucional, ou a lei ou aqueles dispositivos especificamente que estavam sendo questionados. Isso, até porque a Lei de Falências, ela diz exatamente que no caso de uma empresa que passa por recuperação judicial ou uma alienação judicial, esses créditos dos trabalhadores seriam de competência para o julgamento daquela ação da Justiça Comum e não da Justiça do Trabalho. Ora, se o STF entende que esse artigo é constitucional, então isso afetaria o pedido, o pleito da pessoa que chegou aqui no Supremo através do recurso extraordinário, justamente pedindo para que a competente fosse a Justiça do Trabalho. Então, para decidir esse recurso, haveria necessidade de decidir se a lei é constitucional ou não, o que já foi decidido. Mais um trecho do voto do ministro Ricardo Lewandowski neste processo. Aqui já se pode perceber o rumo que tomará o pensamento do relator. É no plano de recuperação judicial que se define a forma de pagamento dos créditos trabalhistas sob a administração do juiz da falência ou do juiz da recuperação. Ele administra, privilegia os créditos que tem na trabalhista, tem inequivocamente natureza alimentar até um determinado montante, depois também privilégio aqueles que alcançam até 150 salários mínimos e os demais serão considerados quirografários. A meu ver, portanto, a Lei 11.101 manteve-se rigorosamente fiel ao princípio da par conditio creditorum no tocante aos créditos trabalhistas, os quais, de resto, foram contemplados com a devida precedência sobre os demais, de forma consentânea com sua natureza alimentar, como já adiantei. Na verdade, tal como no regime anterior, a Justiça do Trabalho, isso é muito importante, conservou a jurisdição cognitiva sobre tais créditos, ficando, todavia, a execução destes, quando líquidos, a cargo da
justiça comum, uma vez instaurado o processo falimentar. O novo diploma legal, longe de restringir a percepção dos créditos trabalhistas, na verdade ampliou a possibilidade de os empregados receberem aquilo que lhes é devido ao introduzir no ordenamento jurídico o Instituto da Recuperação Judicial, cujo objetivo é manter em atividade as empresas que estejam passando por dificuldades de caráter conjuntural, tendo em conta a função social que exerce. Diante disso, penso que as disposições da Lei 11.101, no concernente à regra de competência para execução dos créditos trabalhistas, em nada conflitam com o que se contém nos incisos 1 a 9 do artigo 114, em especial quanto a este último. Com efeito, o inciso 9º do artigo 114 apenas outorgou ao legislador ordinário a faculdade